Esse texto é um texto provavelmente muito conhecido de todos, que fala sobre fidelidade. Talvez nós nos atemos a esse texto, quando ele fala de fidelidade, mais uma questão mesmo de honrar o pouco, de não menosprezar o pouco, de não menosprezar os poucos começos. E de fato, Samantha, ele tem tudo a ver com isso. Quando ele fala, aquele que é fiel no muito, será fiel, se é fiel no pouco, será fiel no muito, ele está falando sim, de sermos, de honrarmos, de sermos gratos pelo pouco que temos, e este pouco que temos vai nos aproximar do muito que Deus quer nos dar, amém, queridos? Porém, a parte sequencial do texto, ele muda a palavra fidelidade, e ele traz uma outra palavra, Jéssica, que é honestidade. Ele diz, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, mas aquele que é desonesto, e pode ser que seja também um sinônimo da palavra fidelidade, de ser fiel, honesto ser sinônimo do fiel, e o fiel ser sinônimo do honesto, mas ele deixa muito claro que aquele que é desonesto, aquele que não tem integridade no pouco, ele também não vai ter honestidade, ele também não vai ter integridade no muito. E aí ele me dá uma sequência dizendo, assim, se vocês não conseguem lidar com as riquezas deste mundo, como é que será confiado a vocês as verdadeiras riquezas? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não quero falar apenas sobre fidelidade, mas o que Deus me conduz a ministrar o seu coração nesta noite é sobre integridade. Algumas pessoas pensam que é caráter. Então eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, este homem, esta mulher, ele não tem caráter. E é uma forma errada, Vanessa, de nós falarmos de integridade apenas dizendo se tem ou não caráter, porque caráter todos nós temos. Quando você vai entender a definição de caráter, ela declara da seguinte forma, Creibe: caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir ou de reagir de um indivíduo, sejam características boas ou ruins. Então, quando uma pessoa ela tem uma debilidade de caráter, não é que ela não tenha, linda, caráter, ela tem, só que é um caráter corrompido. Quem está me entendendo, diga amém. Então você nunca pode dizer, não, esse cara é um sem caráter, porque você está totalmente fora do princípio e principalmente da própria etimologia da palavra. É um conjunto de características que vai sendo impresso em nós. Quando uma criança ela não nasce com o seu caráter formado. Nosso cérebro é formado por 3 sistemas: o reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é a razão, a emoção e o instintivo. A única coisa que está latente numa criança é o instinto. As emoções e a razão, elas vão sendo impressas. Como uma camiseta, hoje eu usei o exemplo, inclusive, traz para mim de novo, Raquel, aquela camiseta. É como uma camiseta que ela pode estar em branca, sem imagem nenhuma. E quando começa a se viver esta criança, passando lá os seus 2 anos de vida, os seus 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela começa a ser impressa a um caráter, começa a ser gerado nela um caráter. Uma pessoa ela não nasce, Gilson, com um caráter, ela vai ser construída debaixo desse caráter. São essas características que a definição diz, é um conjunto de características, de traços que são relativos à maneira de agir e de reagir. Ou seja, Lise, começa a ser construído na vida desta criança como ela será. Por isso que hoje a pediatria diz que os 1000 primeiros dias de uma criança vão definir toda a sua saúde, todo o seu sistema imunológico, e hoje a própria psicologia diz que também acaba definindo um pouco do comportamento. Porque quando uma criança ela nasce, ela vai nascer sem nada definido claramente, por mais que ela tenha uma construção genética, mas o comportamento é algo que vai ser construído dentro deste caráter. E com os seus dias, no ambiente onde ela está, com as influências que ela tem, ela começa a ter uma impressão. Ela mandou a camisa errada, que era para ser impressa, ela mandou uma bordada, mas não tem crise. Vai começando a ter uma impressão nessas características dessa criança.
E quanto mais experiências ela tem dentro daquele ambiente, mais vai ser forjado, mais vai ser construído, vai ser impresso o caráter dela. Uma criança até os 2 anos de idade, 3 no máximo, ela tem quase que metade, ou um pouco mais da metade do seu cérebro formado. Ela vai ter uma formação completa lá perto dos 18 anos de idade. Essa é a formação completa do sistema neurológico, né? Da construção da mente, do cérebro dessa criança. E é a construção que está sendo gerada no quê? No caráter. Então todos nós nascemos sem nenhuma impressão, apenas a genética, mas as decisões que nós vamos tomando e principalmente as influências e os ambientes que nós fomos construídos vão gerando este caráter, vão nos dando talvez até uma identidade, e é sobre isso que nós precisamos entender. Não é uma ausência de caráter, mas sim uma debilidade de caráter que vem comprometendo muitas vezes os resultados da nossa vida. O texto que lemos aqui, Sidney, diz assim: aquele que é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Assim, se vocês não são dignos da confiança, não são dignos de ter confiança, não são íntegros o suficiente para lidar com coisas do mundo, riquezas do mundo, ele diz: como será confiado a você as verdadeiras riquezas? O que são as verdadeiras riquezas? É aquilo que vai vir de Deus. A riqueza do mundo é o carro. A riqueza do mundo pode ser a casa. A riqueza do mundo pode ser o salário. A riqueza do mundo pode ser um bom trabalho. A riqueza do mundo pode ser as conquistas naturais. Mas as verdadeiras riquezas são aquelas que vêm de Deus. Uma pessoa, ela pode ter filhos, mas não ter honra. Ter uma casa, mas não ter lar. Quem está me entendendo, diga amém. Ela pode até ter um grupo de pessoas que estão caminhando com ela, mas não ter amizades verdadeiras. Por quê? Porque as coisas que o mundo vai nos oferecer, elas são passageiras, mas aquilo que Deus vai entregar para nós, isso é a verdadeira riqueza que o texto está dizendo. Então, quando nós falamos de integridade, nós precisamos entender que a integridade, ela é uma chave. A integridade, ela é um código que nos permite acessar o favor e o cuidado de Deus. A ausência de integridade vai nos mostrar uma ausência de capacidade para administrar o cuidado, o favor e a direção de Deus. A minha mente humana e limitada me leva talvez a compreender, e isso é uma coisa muito minha, mental minha. Eu acredito que talvez lá no céu existam galpões enormes de bênçãos e favores de Deus para o seu povo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E tem pessoas que talvez não conseguiram acessar 10, 15, 20% desse favor de Deus. Por quê? Porque elas não têm a chave desse acesso. Elas não têm uma chave. E qual que é a chave do acesso, do favor, da prosperidade, daquilo que Deus pode derramar sobre as nossas vidas? É exatamente a integridade, a honestidade. Quando há uma ausência de integridade, haverá uma ausência deste código que nos permite acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. E sim, eu acredito que existam pessoas jubanas que estão dentro da igreja, que já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que não conseguiram viver ainda a plenitude de Deus em suas vidas. Não conseguiram alcançar o favor pleno de Deus em suas vidas, porque o que falta para elas é essa integridade, essa honestidade. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já foram enganados por crentes? Eu tenho certeza que muitas mãos serão levantadas. Se eu perguntar quantos venderam para crente e não receberam, quantos fizeram um negócio com crente e acharam injusto o negócio, tem muita gente. Até porque em todas as religiões, em todas as áreas nós vamos encontrar, Wagner, pessoas boas e pessoas ruins. Mas nós, como servos de Deus e cristãos, deveríamos permitir que o nosso caráter fosse construído em Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas às vezes essa acaba não sendo a realidade. Quando nós falamos de integridade, a definição da integridade é um conjunto é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, inato, que não foi atingido ou não foi agredido. Então, quando nós falamos de integridade, de ser íntegro, de ser inteiro, nós vamos entender que essa integridade, o que é esse estado inteiro? O estado inteiro é a forma que Deus nos criou, amém, queridos? Amém, igreja? O estado inteiro é como Deus nos formou. Por quê? A Bíblia diz que o atributo de Deus é Ele ser íntegro, o atributo de Deus é Ele ser justo, Ele ser correto, Ele ser perfeito. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. A Bíblia diz que Ele tem todos esses atributos.
E quando Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Ele não nos criou uma imagem, uma semelhança física, de um corpo natural. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança exatamente do seu caráter, da sua integridade. Essa foi a formação de Deus. Ele nos criou inteiros. Diga, eu fui criado inteiro. Porém, o homem se perdeu. Quando ele pecou, ele perdeu esta inteireza, se eu posso dizer, esta integridade. E quando ele perde essa integridade, ele acaba, infelizmente, fazendo uma escolha de desonestidade. Quando se fala de integridade no Brasil, algumas pessoas acham que talvez é até um pouco... alguns acham que é fanatismo, outros acham que é uma utopia. Até porque, para muitos, uma pessoa não ser íntegra ou não ser honesta é sinônimo de esperteza. É verdade ou não é? Quando você vê um cara, né, que tem problema de integridade, qual que é a sentença que muitas vezes as pessoas usam? Cuidado que ele é muito esperto. Cuidado que ele é muito esperto, ele é espertalhão, ele é muito esperto. Agora, qual que é a etimologia da palavra esperto, se nós formos estudar e entender? A palavra esperto, ela vem do latim, e eu coloquei essa etimologia em algum lugar aqui, exatamente para eu não esquecer exatamente onde ela está. Ela vem do latim, espertus, está aqui, espertus, que significa acordado, atento. A definição inicial da palavra esperta, e hoje nós temos duas definições, ela deveria ser, dentro da sua etimologia, uma pessoa hábil, que tem facilidade para perceber e compreender as coisas, que se comporta de uma forma ágil. Só que, infelizmente, o brasileiro ele começou a deturpar até a definição da palavra. E agora, no dicionário informal, existe uma segunda definição para a palavra esperto. E a segunda definição é velhaco, trapaceiro, que age desonestamente, buscando enganar outras pessoas. Então, infelizmente, nós somos construídos debaixo, Emílio, de uma cultura de desonestidade. O Brasil, quando ele foi descoberto, a primeira coisa que os portugueses fizeram foram roubar as nossas riquezas. Acabaram com tudo que tinha de pau-brasil, por isso que foi dado o nome, depois com o ouro. Então, depois que a colônia ela já não podia gerar mais as suas riquezas para os colonizadores, então eles começaram de fato a colonizar. E diferente dos Estados Unidos da América, a colonização do Brasil foi feita por quem? Por bandidos, por ladrões, por prostitutas. As pessoas que não deram certo em Portugal, as pessoas que estavam com a sua ficha suja em Portugal, eles foram colocados dentro dos navios e foram mandados aqui para o Brasil. E foram essas pessoas que então construíram essa cultura que nós temos, infelizmente, de ser trapaceiro, de ser enganador. É por isso que para o brasileiro, infelizmente, integridade às vezes é sinônimo de burrice. É sinônimo de ser bobo. Não, esse é bobo. Por quê? Porque tem que ser esperto. E infelizmente, alguns países do mundo têm essa exata visão do brasileiro. Agora, o problema da falta de integridade só são dos donos das grandes construtoras, dos grandes empresários? Somente dos políticos? Não, começa por muitos. Muitos que entram no mercado, esquece alguma coisa dentro da cestinha, embaixo do encartezinho, e quando chega no carro e vê que ficou lá no carrinho, ele não volta para pagar. Muitos que recebem um troco a mais e não volta para devolver. Muitos evangélicos, e tem um policial militar aqui da igreja que ele falou: pastor, o que eu já peguei de crente que tem o peixinho, que tem o adesivo, Jesus salva, que tem o adesivo, propriedade exclusiva de Deus, que quando eu parei ele estava com o IPVA dele atrasado, a primeira coisa que ele me oferecia é um cafezinho. É isso que nós precisamos entender. E quando nos falta integridade, vai nos faltar favor de Deus, vai nos travar. Nós não vamos conseguir romper, as coisas não vão fluir na nossa vida. Às vezes a pessoa diz: eu não sei por que está tão travado, eu não sei por que está tão seco na minha vida, eu não sei por que as coisas não acontecem, eu não sei por que as portas não se abrem. E ele começa a atribuir isso ao diabo, porque o inferno tem se levantado. Então ele começa a cantar: para cadeias quebrar na minha vida financeira, cadeias quebrar. Mas entenda uma coisa, as cadeias não serão quebradas enquanto esta pessoa não entender que ela não está acessando o favor, acessando as portas abertas, acessando o sobrenatural de Deus, porque ela não tem o código da integridade. Quem está me entendendo? Dá uma glória a Deus. Se não encontrar este código, se não tiver essa chave, não vai fluir. Eu conheço pessoas que elas não são cristãs, elas não professam Jesus como Salvador, e são prósperas, e vivem uma prosperidade de Deus. Por quê?
Porque elas podem até não reconhecer Jesus como Salvador, não serem salvas, mas usam o código da integridade. E elas, de alguma forma, enriquecem. É uma questão de princípios. Enquanto nós não respeitamos o princípio, as coisas não acontecem. Um outro ponto que nós precisamos entender, Fábio, é que a integridade, ela não é apenas você ser injusto, não é apenas você roubar alguém. A integridade, ela também é um elemento que se usa dentro do casamento. Quando um homem olha para uma mulher que passa na rua com segundas intenções, ele já começou a comprometer a sua integridade. Quando ele acessa a imoralidade, ele começou a comprometer a sua integridade. Quando mente para o marido ou para a esposa que está num lugar e está em outro, já comprometeu a sua integridade. Quando compra e não paga, comprometeu a sua integridade. São coisas que às vezes nós não, mas é que eu não tinha dinheiro, mas você sabia que você não tinha condição, por que comprou? Quando empresta e não devolve, também falta integridade. A minha pergunta é, quantos objetos tem na minha ou na sua casa que nós emprestamos de um amigo, de um familiar e nunca devolvemos? Quantos? Pastor, eu esqueci, então estou aqui para te lembrar. Devolve aquela furadeira do cunhado. Devolve os tapoer da mãe. Tapoer é uma desgrama, né, meu irmão? Se fôssemos julgados pelos tapoer que não devolvemos, ia ter muita gente no inferno, não ia não? Ainda bem que salvação é de graça, é não merecida. Mas também compromete nossa integridade. Parece ser coisas pequenas. E às vezes pode dizer assim, pô, o pastor está pegando muito pesado nesse negócio, são coisas que não vão comprometer. Talvez não comprometa a sua salvação, talvez. Porque na minha concepção, uma pessoa quando ela encontra Jesus como Salvador, genuinamente, o Espírito Santo passa a habitar nela, amém, queridos? E o Espírito Santo habitando nessa pessoa, ele começa a confrontar onde estão as ausências. E na minha avaliação, a única forma ou a mais plena de termos um caráter transformados, é quando nós conseguimos, Amarildo, permitir Deus alinhar este caráter em Deus. Tem um exemplo bíblico que nos fala muito bem, Wilzinho, sobre integridade, que é Jacó. Nós poderíamos encontrar muitos na Bíblia que tiveram, seu caráter comprometido. Poderíamos encontrar o próprio Zaqueu, vamos encontrar Judas. Mas se tem um cara que ele é um exemplo clássico de ausência de integridade, chama-se Jacó. O nome dele é o usurpador. E por mais que alguém diga, não, ele não era um trapaceiro, sim, ele era um trapaceiro, eu vou provar para você hoje, nas Escrituras Sagradas, que ele sim era um enganador. Só que ele trouxe consequências terríveis na sua vida. E a principal consequência, ou as principais consequências, Luiz, que ele encontrou por conta da sua ausência de integridade, é exatamente a consequência da perda. Onde existe ausência de integridade, ali vai existir ausência de perda. Ali vai existir existência de perda, existência ficou assim, extremamente existido, Onde falta integridade, existe perda. Me apresente um desonesto e eu te apresento uma cadeia de fracasso, de perdas e de falências. Me apresente um mentiroso e por mais que ele ganhe muito, Amarildo, ele vai perder muito também, infelizmente. Não é uma questão apenas de estar liberando uma palavra de maldição sobre a vida dessa pessoa, é uma questão de consequência. Paulo diz para o povo de Gálatas no capítulo 5, ele diz, Deus não se deixa escarnecer. Por mais que a gente use esse texto às vezes até para a oferta, e ele pode até ser aplicado, mas quando você vai entender, Paulo não está falando aqui de oferta, ele está falando de ações, de semeaduras que nós geramos com as nossas ações, e ele diz, tudo que o homem plantar, este também vai. Não tem como o cara plantar desonestidade e colher honestidade. Não tem. O texto que nós lemos aqui de Lucas deixa muito claro. Se ele não consegue ser fiel nem nas riquezas terrenas no mundo ímpio, ele não vai acessar as verdadeiras riquezas, ele não vai acessar essa plenitude de Deus. E talvez existem pessoas que estão com seus casamentos travados, suas empresas travadas, estão com a sua vida financeira travada exatamente por quê? Porque estão comprometidas na sua integridade. Ele vai ser travado. Às vezes é aqueles 5, 10 minutos da hora extra que se lança mais. E diz assim, não, mas eu mereço, até porque meu chefe não paga o que é justo, então troca de emprego se você acha que não está justo. A partir do momento que você tirou, você está dando legalidade para ser tirado. E tem uma coisa que eu, quando leio o texto bíblico, eu começo a entender, ou os textos bíblicos.
Uma das consequências, Eloir, daquele que tira ele perder entre 4 a 5 vezes aquilo que tirou. Tirou 100, foi injusto em 100, roubou 100, vai perder pelo menos 400 ou 500, se não perder mais. Isso é experiência, inclusive, da minha própria vida. E aí a gente fica culpando o diabo. Não estou dizendo que ele não tem culpa não, porque ele não presta. Mas tem coisa que o diabo não tem nada a ver com as suas perdas, são apenas as nossas escolhas que geraram isso. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó. A ausência de integridade neste trapaceiro enganador fez com que ele viesse ter muitas perdas. Ele perdeu o convívio com a sua mãe, ele perdeu 21 anos da sua vida ao lado da sua família, ele perdeu a direção e instrução do seu pai, ele perdeu o relacionamento, a amizade com o seu irmão, ele perdeu o respeito da sua família por muito tempo. Ele foi enganado, porque todo enganador vai ser enganado em algum momento, todo trapaceiro vai ser trapaceado em algum momento. Aliás, eu creio que essa é uma das duas formas que Deus acaba nos tratando. Número 1, é que nós vamos colher o que plantamos, e número 2, nós seremos provados até nós conseguirmos ser aprovados. Então o cara que ele não tem integridade, que ele não tem honestidade, ele sempre vai passar por essa prova, a testar a sua honestidade, a testar a sua integridade, e muitos, quando chega na hora, eles acabam reprovando. E foi tudo isso que aconteceu com ele. Vai comigo lá no livro de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 27, verso 1. Gênesis 27, verso 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia mais enxergar. Então, certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Então disse Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o seu arco e a sua aljava de flechas, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu possa comer, e depois abençoar você antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. E quando Esaú saiu para o campo para caçar, Rebeca chamou o seu filho mais novo, Jacó, e disse: ouvi seu pai dizer ao seu irmão: traga-me alguma coisa e prepare aquela comida saborosa para que eu coma e depois abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Então Rebeca disse: agora, meu filho, ouça bem o que eu te ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve então ao seu pai para que ele coma e abençoe você antes de morrer. E respondeu Jacó: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, eu não tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo dele de tolo, e ao invés de me abençoar, eu trarei sobre mim maldição. Então disse sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu te digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou os cabritos e trouxe a sua mãe, preparou uma comida saborosa, como o seu pai apreciava. Então Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, as roupas que tinha em casa, e colocou em Jacó, o seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos, e por fim entregou a Jacó aquela refeição saborosa e o pão que tinha feito. E ele então dirigiu-se ao pai e disse: meu pai. E respondeu Isaque: sim, meu filho, quem é você? E Jacó lhe disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora se assente, coma da caça que eu trouxe, para que o Senhor me abençoe. Isaque então perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Então disse Isaque a Jacó: chegue mais perto, filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se é realmente você, meu filho Esaú. Jacó se aproximou e Isaque o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, porque são peludos. E não reconheceu, pois eles estavam cobertos com a pele do cabrito. Então o Isaque o abençoou. Por mais que algumas pessoas digam que Isaque ele não era um enganador, aqui nós vemos plenamente ele apresentando as suas características de enganador, de trapaceiro.
Ele trapaceou aqui, sim ou não? Mentiu para o seu pai, sim ou não? Ele foi tão cara de pau que até Deus ele colocou no rolo. O seu Deus, até porque naquele momento não era dele, ele não tinha conhecido Deus ainda. O seu Deus colocou a caça no meu caminho, mentiroso, safado. Pegou o cabrito que estava no rebanho. E por conta disso eu não preciso contar toda a história, provavelmente muitos de vocês já sabem. O pai o abençoou. E quando o irmão, que era o detentor da bênção, de fato chegou e trouxe a caça preparada, o pai falou, não, já comi, já abençoei. Ele falou, não, mas o senhor abençoou o filho errado. Ele falou, agora já abençoei, já era. Ele falou, mas me dá alguma coisa. Ele falou, vou liberar uma bênção então sobre a sua vida, uma palavra, você sempre vai servir seu irmão. Esaú ficou endemoniado, indignado e falou, vou matar Jacó. Deixa meu pai morrer que eu vou acabar com a vida dele. Tudo isso por quê? Porque ele não era íntegro. Agora, o que nós encontramos como princípios dentro desse texto? O que nós encontramos como lições, né, fundamentais sobre integridade? A primeira delas, dentro da vida de Jacó e de todos nós, o nosso caráter, como eu falei, ele vai ser impresso, ele vai ser construído mediante ao ambiente, as influências da nossa vida. Todo o caráter ele é construído. Uma coisa que nós prestamos atenção é na integridade ou na falta dela na vida de Jacó. Agora você prestou atenção que quem construiu e imprimiu essa falta de integridade em Jacó foi a sua mãe? É verdade ou não é? Jacó, ele era um trapaceiro, mas ele também era filho de uma mulher trapaceira. E se você olhar um pouco mais à frente, você vai ver que Jacó ele foge para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe. E quando ele chega lá, ele se apaixona pela sua prima Raquel, e ele diz para o tio, o que eu preciso fazer para poder casar com ela? Eu não tenho dote, eu não tenho nada, porque ele perdeu tudo quando ele saiu da casa do pai. O tio falou, trabalha para mim 7 anos, esse vai ser o dote. E ele trabalhou 7 anos, a Bíblia diz que ele trabalhou com prazer, como se fosse 7 dias. Passados 7 anos, então ele se casa. Casa à noite, lamparina, noite de núpcias, não vê o rosto da noiva. E quando acorda no outro dia de manhã, não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha. Sabe o que aconteceu? O trapaceiro foi trapaceado. O enganador foi enganado. Diga comigo, tudo que o homem planta, ele colhe. Onde existe falta de integridade, onde existe desonestidade, vai colher desonestidade. E quem enganou ele? O tio. Então nós precisamos entender que ele foi construído debaixo de uma cultura familiar. A mãe não tinha integridade, o tio não tinha integridade, e sabe lá quantas pessoas da sua família não tinham integridade. Então tudo aquilo que eu e você fazemos, os nossos filhos estão enxergando, eles não estão ouvindo o que falamos, eles estão recebendo o que nós fazemos. As nossas ações vão imprimir algo neles. E quando um pai ou uma mãe reclama da integridade do filho, ele tem que entender que ele gerou aquela integridade, ou ele teve ausência na construção daquela integridade. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Nós temos que tomar cuidado não apenas com o que nós fazemos para trazer consequências para nós, mas com o que nós fazemos que pode trazer consequências para dentro da nossa casa. Eu digo muito isso para vocês. Tem pais que chegam para mim e dizem, meu filho se perdeu. Não, teu filho não se perdeu, você perdeu ele. Os nossos filhos são nossa responsabilidade, principalmente até os 12 anos de idade. Eles são nossa responsabilidade. Tudo que nós vamos gerar na vida deles, até os 6, até os 12, vai definir quem eles vão ser lá na frente. As nossas escolhas vão gerar isso. Jacó, ele pode ter sido colocado o nome dele de Jacó, usurpador, aquele que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Essa talvez foi a característica mais clara do seu nascimento, é muito nítido isso. Porém, a sua construção na sua infância, dentro da sua casa, e quando vemos aqui a atitude da mãe, fica muito claro, comprometeu a sua integridade. Então a minha pergunta é, quem comprometeu a tua integridade? Se é que você a perdeu. E o que você está fazendo na vida dos seus filhos? É uma construção. Jacó, ele era filho de uma trapaceira. Ele foi ensinado pela mãe, aliás, ele foi induzido pela mãe a cometer a trapaça. Não, vai lá. Ele falou, mas se eu for amaldiçoado, venha sobre mim. Olha que mulher agressiva. Venha sobre mim, vai lá que você vai ser abençoado. Ela estava buscando a bênção para o filho, debaixo de uma mentira, debaixo de um engano. Por quê? Porque foi assim que ela também foi construída. Então a minha pergunta novamente é, quem comprometeu, Naim, a nossa integridade? E o que nós estamos fazendo na vida dos nossos filhos?
Às vezes são pequenas coisas, e o pior é que os filhos eles sempre vão ir mais longe do que nós fomos. E se for na desonestidade, eles vão mais longe do que nós fomos. Hoje pela manhã eu fui fazer um velório de um rapaz de 24 anos. 24 anos. 7 horas da manhã eu já estava me preparando para ir para lá. Sabe do que ele morreu? De overdose. Sabe quem estava usando cocaína com ele? O pai. Ele ficou tão louco que ele agarrou o pai pelo pescoço e falou: vou matar você. Negócio terrível. Terrível. E sabe o que foi mais triste? Foi naquele velório, eu vi o menino dele de 6 anos agarrar na minha perna e começar a chorar copiosamente. E o tio, que é membro aqui da igreja, falou: pastor, esse é o filho dele. E aquele menino desesperado, porque não tem mais o pai. É triste isso, né, gente? É tão comprometedor. Mas sabe o que foi mais doloroso? Foi quando o tio falou para mim: pastor, nessa semana passada, ele foi no bar perto da casa dele e comprou uma carteira de cigarro Marlboro. O dono do bar, inconsequente, pensou que estava vendendo para o pai da criança, e aí então pegaram que ele estava querendo fumar. Com 6 anos, o que o avô fez comprometeu o filho, e o que o filho fez agora comprometeu o neto. O que às vezes nós estamos gerando na vida dos nossos filhos? É triste isso, né, gente? É triste. Por isso nós temos que começar a avaliar. Tudo aquilo que eu faço, ele vai imprimir algo na minha família e na minha casa. Eu vou construir algo na vida dos meus filhos. E tem algumas sequelas que nós nunca mais vamos conseguir recuperá-las. Tem coisas que o processo, a libertação, o mapeamento, o aconselhamento, o discipulado podem consertar, mas tem coisas, Lula, que nunca mais. E pode ter certeza, algumas delas foi a ausência do pai e da mãe, ou foram os próprios pais aqui, como a própria Rebeca gerou no seu filho. O segundo fator fundamental quando nós falamos sobre integridade é nós entendermos que toda ausência de integridade, ou toda integridade debilitada, melhor dizendo, ela vai gerar consequências. Toda falta de integridade vai ter um resultado negativo. Então quando nós olhamos o caráter de Jacó, nós vamos ver que ele perde o amor do seu irmão gêmeo. E quem tem irmão gêmeo como eu sabe como eles são, como há uma unidade nos irmãos, como tem filhos gêmeos. Eu vejo os meninos aqui, nós somos 3 lá em casa, né? Os meninos são 3 meninos, mas o André e o Mateus, esses caras aqui têm uma parceria que é incomum, né, Fernando? Os 3 são muito ligados, mas os 2 ali são muito conectados. A parceria, a amizade, a intimidade do gêmeo é uma conexão mesmo. Meu irmão foi embora para os Estados Unidos, ficou 2 anos e meio lá, e nós conversávamos toda semana. Toda semana nós estávamos conectados. Por quê? Porque existe essa unidade. Ele perdeu, talvez, a principal laço de afetividade familiar que ele tinha, que era com o seu irmão. Dentro da relação de gêmeos é muito assim. Ele perdeu o convívio com a sua mãe, aquela que o protegia, aquela que o mimava, aquela que o estragou. Quando ele fugiu, ele ficou 21 anos na casa do tio Labão, porque a mãe, quando viu que Esaú ia matá-lo, falou: deu ruim aqui, o negócio ficou esquisito. Então vamos fazer o seguinte, vou falar para o seu pai que você não vai casar com as mulheres canané porque não presta não, e você vai para a casa do meu irmão, o teu tio Labão, e vai casar com uma das mulheres lá da família do tio Labão. Então ela era uma mulher manipuladora, extremamente manipuladora, e ela vai para o Isaac, que já está cego, e fala: o negócio é o seguinte, não vamos deixar o Jacó aqui não, porque ele vai se perder igual Esaú. E há aqui uma rejeição de Rebeca com Esaú, né? É visível. Vamos lá mandar ele para a casa de Labão. O pai aceita, libera por essa indução, né, dela. E então a Bíblia diz que Jacó, saindo de casa, ela disse assim: fica na casa do tio Labão, que a hora que os ânimos do teu irmão acalmarem, eu mando te chamar. Só que passaram 21 anos e os ânimos dele não acalmaram, porque ele queria matar o irmão. 21 anos longe do pai, 21 anos longe da mãe, 21 anos ele era o filhinho do papai que ficava em casa, longe do conforto de casa, 21 anos que ele não recebeu aquela herança, aquela riqueza do pai, não veio sobre ele. Ele construiu a riqueza dele depois pelo favor de Deus. Deus foi misericordioso com ele, mas não veio de lá. Tudo isso foram o quê? Perdas geradas pela sua ausência de integridade. A Bíblia diz que quando ele é encontrado, quando ele sai da casa de Labão e decide voltar para consertar com o irmão, porque esse é um ponto fundamental, é quando você entende onde existe essa debilidade no teu caráter, na tua integridade, e você vai ter que voltar lá consertar.
adaptar. 21 anos depois ele falou, não aguento mais essa vida, eu vou voltar para arrumar com meu irmão. Ele não voltou para ver o pai, porque provavelmente ele nem sabia que o pai ainda estava vivo. Preste atenção que o pai abençoa ele, porque diz, eu vou morrer, mas ficou 21 anos vivo ainda para poder ter o processo do conserto. Deus deixou Isaac vivo. Ele achou que morria com 160, morreu com 180. Ficou 21 anos. E Jacó longe de Isaac. Então quando ele está voltando para consertar com o seu irmão, a Bíblia diz que Labão vai atrás dele porque está perdendo a sua fonte de lucro. Ali tinha algo que Jacó tinha na sua vida que traz bênçãos para dentro da sua casa. E então os irmãos de Raquel encontram e ele diz, o seu pai, dizendo agora para os cunhados, o seu pai mudou o meu salário pelo menos 10 vezes. Se nós formos avaliar aqui, eu encontro 2 momentos que ele foi trapaceiro. O primeiro momento, ele trapaceou o irmão quando ele comprou a primogenitura no cansaço do irmão. O segundo momento, quando ele enganou o pai e recebeu a bênção que era do irmão. Então fica muito claro 2 ações de engano, de trapaça dele. Quem está me entendendo, diga amém. Mas depois ele chega na casa do tio dele, ele é enganado muito mais do que 2 vezes. Ele casa com uma, não é? Depois ele tem que trabalhar mais 7 anos pela outra. O tio fica mudando o salário dele, ele deixa claro que pelo menos foram 10 vezes. Porque todo trapaceiro vai encontrar consequências. Coisas que pastor, mas eu conheço um cara que é bandido, eu conheço um cara que é político, eu conheço um cara que é corrupto e o cara está rico. Ele pode ter coisas, mas ele não tem prosperidade. Ele pode ter filhos, mas não tem honra. Ele pode ter casas, mas não tem lar. Quem está me entendendo? Ele pode ter pessoas perto dele, mas não tem amigos, não tem paz. Porque essa apenas Deus vai dar. Amém, queridos? Essas são as consequências na vida de Jacó. Como eu falei para vocês, me apresente um desonesto e com certeza eu vou te apresentar uma cadeia de perdas e fracassos e falências que ele enfrentou. Não existe ele fugir disso. Alguns são perdas financeiras, outros de saúde, outros na família, mas ele vai encontrar perdas, não tem como fugir disso. Ele vai encontrar. Ele enganou pelo menos 2 vezes. Só o tio Labão enganou ele 10, 11 vezes. É aquela proporção de 4 vezes, pelo menos 5. É o que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto, se fosse nos dias de hoje, Zaqueu com certeza ele ia passar pela Lava Jato e provavelmente estava preso aqui na Polícia Federal. Quando Jesus entra na casa dele, o que ele diz? Se defraudei, roubei, tirei algo de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Uau, o cara é bom? Não, ele não é bom não, essa era a lei judaica. É um princípio, que quebrado vai ter que ser restituído. E se você não devolve, se você não conserta, isso vai vir buscar, essa fatura vai te encontrar onde você vai estiver. Essa é uma realidade, infelizmente, para alguns. Porque a Bíblia deixa bem claro, tudo que o homem plantar, este também vai colher. Outro ponto que nós vamos entender, todo trapaceiro vai atrair trapaceiros perto dele. Porque a debilidade na sua integridade, no seu caráter, vai atrair gente com um caráter debilitado. Pode encontra aquela mulher que ela teve dificuldade na sua integridade, na sua fidelidade, nos seus relacionamentos passados. Só se envolve com homem que não presta. É verdade ou não é? Conta aquele cara que teve problema de integridade, só tem amizade que não presta. Por quê? Porque acaba atraindo os semelhantes. Essa é uma realidade. E o nosso caráter define as nossas escolhas. Se você reclama do seu casamento, foi uma escolha que o teu caráter fez. Não vem que esse negócio foi Deus que deu, não. Você escolheu. Deus não dá coisa estragada para ninguém. Amém, queridos? Terceiro fator fundamental, quando se fala de integridade, a única forma de nós conseguirmos viver um processo de restauração na integridade é quando nós aceitamos a nossa debilidade. É quando você reconhece, e eu penso que esse é um dos pontos, João, que nós temos maior dificuldade, é nós reconhecermos essa debilidade. A pessoa que normalmente tem dificuldade, Emílio, com a sua honestidade, ela também tem dificuldade de reconhecer a sua falta de honestidade. E ele sempre vai achar um culpado. Eu fiz isso porque o chefe me tira. Eu fiz isso porque o pai fez. Eu fiz isso porque a pessoa mereceu. Independente se a pessoa, quem tirou, quem roubou, quem foi injusto, digo, ela tinha caráter ou não, era honesto ou não, foi uma escolha sua. E enquanto não posiciona, se perde. O último fator é exatamente isso. É quando Jacó ele decide voltar para arrumar com o irmão. Jacó ele não decidiu voltar só para ver a mãe.
Ele não decidiu para saber se o pai estava vivo ou não. Quando ele decidiu, ele falou: eu vou voltar para arrumar com o meu irmão. Deus fala para ele: está na hora de se arrumar, meu irmão. Está na hora de fazer o caminho de volta, está na hora de consertar. O problema é esse: muitos de nós já falhamos na nossa integridade, Marcelo, mas nunca nos posicionamos em fazer esse caminho de volta. Falou: eu vou lá. Ele estava com medo? Claro que estava. Estava desconfortável? Claro que estava. Quando ele estava para encontrar com o irmão, o que ele fez? Mandou primeiro as concubinas e os filhos mais velhos para encontrar o irmão. Falei: se matar, não mata o mais novo, que é o que eu amo mais, e a mulher que eu amo, que é a Raquel. Ele mandou o gado na frente, e quando ele encontrou Esaú, ele se ajoelhou e falou: tudo que eu tenho é teu. Ele falou: vou devolver. Mesmo que ele tenha saído de casa sem levar nada, mas só em ele ter trapaceado o irmão, ele falou: eu tenho que consertar. Esse é o ponto que nós vamos entender. Se nós não estivermos dispostos a reconhecer onde foram os nossos erros e nos posicionar para o conserto, a gente não consegue viver a restauração. Pastor, mas eu não aguento mais. Arruma. Pastor, mas é difícil. Arruma. Mas eu não sei se a pessoa vai aceitar. Arruma. É a única forma de você poder viver o processo completo. Quando Zaqueu disse: vou restituir 4 vezes mais, o que Jesus falou para ele? Hoje entrou salvação na sua... Por quê? Porque agora estava sendo, de fato, ele estava tendo um encontro com a salvação verdadeira. De fato, agora, ele estava entendendo qual é o processo. Esse negócio, meu irmão, que aceitou Jesus, está tudo apagado, já foi. Você vai receber salvação, mas as pendências que estavam lá atrás, você vai ter que arrumar. Não tem como você fugir disso. Vamos colocar de pé, queridos? Quando Jacó está voltando, a Bíblia diz que ele atravessa o vale de Jaboque. E o vale de Jaboque, na minha avaliação, Liliane, ele é o limite de Jacó em não voltar atrás na sua decisão. O vale de Jaboque é um riozinho, é um valezinho mesmo. Quando ele atravessa, a Bíblia diz que ele atravessa todos os filhos, os empregados, a bagagem, os animais, e ele fica por último. Quando ele fica por último, a Bíblia diz que ele encontra com um anjo. Aí vem a música, né? Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois. O povo lembra, né? Só faltou o pandeiro. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui. É que só depois que ele decidiu voltar e consertar com o irmão, que ele tem seu nome mudado, a sua identidade determinada por Deus. Até ele chegar no Vale de Jaboque, o nome dele continuava sendo Jacó, aquele que garrou o calcanhar, o trapaceiro, o enganador. 21 anos tinham passado, ele já tinha mudado a sua característica, ele teve condições, possibilidades de gerar, preste atenção nisso, engano na vida do seu tio, que agora é sogro. Mas ele sempre decidiu fazer a coisa certa. Ele estava sendo trapaceado, mas ele estava fazendo a coisa certa. Por quê? Porque ele foi tratado por Deus naqueles 21 anos. Mas o nome dele ainda era o nome de enganador. A identidade dele ainda era uma identidade de trapaceiro. Mas a Bíblia diz, Adriana, que quando ele volta, depois que ele atravessa o Vale de Jaboque, ali fica muito claro, Edson, que agora ele ia consertar, não tinha volta. Então a Bíblia diz que ele tem um encontro com um anjo. E aquele anjo muda o nome dele de Jacó para Israel. Hoje nós temos uma nação, não é a nação Jacó, é a nação de Israel. Ele gerou uma família. A geração dele se tornou uma geração poderosa no tempo do reinado de Davi. Foi o povo que Deus escolheu para serem sacerdotes de todas as outras nações. Mas tudo isso só aconteceu quando ele decidiu voltar e mudar. Porque quando você conserta, o resultado do teu conserto não vai ser só sobre a sua vida, vai ser sobre sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos e os seus netos, em nome de Jesus. Então a gente diz às vezes: não, eu não vou voltar a consertar, eu não vou confessar, eu não vou me humilhar, eu não vou voltar a resolver esse negócio. Ah, você não vai? Talvez você não traga só consequência para você, mas traga para toda a sua casa. Mas o resultado da sua humilhação e do seu conserto será exatamente como foi com Jacó. O irmão de Jacó matou Jacó. Depois de 21 anos, quando ele encontrou Esaú, ele entregou tudo. O irmão falou para ele: não precisa de nada que você tem não, tudo que você tem é teu. Abraçou ele, deu um beijo no rosto e falou: eu te amo, irmão. Porque ele já tinha resolvido o processo dele. O conserto foi a finalização disso. Eu sou contra, uma escolha sua. Cada um faz as suas escolhas, e as suas escolhas definem o seu destino.